Olá, meus alunos de Direito do Trabalho. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui, gravando essa videoaula. Essa videoaula que tem como tema, as verbas rescisórias, notadamente como proceder o cálculo dessas verbas rescisórias. Muito estudante de Direito, principalmente por ser da área de humanas, muitas vezes quando a gente fala em operações matemáticas ou fala sobre a respectiva necessidade de se fazer cálculos, há um entrave geral, uma dificuldade ali manifestada, exatamente por não estar tão acostumado com esse ambiente ou ter procurado exatamente a área de humanas por não se adequar à área de exatas. Não obstante essas situações, muito embora as operações que aqui vamos fazer, elas são extremamente básicas, extremamente simples de serem executadas, nós podemos dizer que a importância desta matéria, ela é contumaz, ela é, de fato, uma importância ímpar na formação de um advogado trabalhista. O advogado trabalhista, o profissional do direito do trabalho, ele precisa conhecer, de fato, como se realiza as verbas rescisórias para que possa, muitas vezes, solucionar rotinas diárias, que se apresentam aí na vida do exercício profissional. Algumas situações muito comuns de acontecer. Por exemplo, se você advoga para empregados na seara trabalhista, é muito comum que você seja procurado em seu escritório profissional para verificar se as verbas rescisórias que foram pagas pela empresa, elas estão corretas, se elas compreenderam todo o seu direito no momento da extinção do contrato de trabalho. E é necessário que você analise aquela questão. E aí, não vai ser possível, naquele momento, na presença do cliente, remeter aqueles cálculos a um setor de contadoria, a uma contabilidade, a uma perícia, até porque isso se apresenta como custos mais elevados, principalmente para aquele que vai iniciar uma vida profissional na área do direito. Vamos lá. Outras situações que possam se apresentar é que quando você está, advogando, por exemplo, na seara trabalhista, prestando consultorias, porém para o empregador, muitas perguntas são feitas por este empregador no que se refere à extinção do contrato de trabalho. E aí é necessário ter o conhecimento, saber como fazer, até mesmo para se posicionar frente a essas questões. Outras situações muito comuns são momentos em que estamos diante de uma audiência trabalhista e o reclamante ou a reclamada diz que as verbas rescisórias foram pagas corretamente. Apontam lá, por exemplo, um recibo demonstrando a corretude do pagamento de férias, um recibo demonstrando a corretude do pagamento de 13º, E aí, muitas vezes, naqueles debates orais que ocorrem na presença da audiência, é necessário ter o conhecimento de como proceder exatamente para poder se bem posicionar. Também para a própria prática do exercício da advocacia, sabemos que hoje as petições iniciais trabalhistas, tão logo tivemos o ingresso da reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467 de 2017, exigindo que para a sua formulação seja necessária a indicação de valor aos pedidos que foram formulados. Então, saber como realizar estes cálculos de verbas rescisórias, as principais obrigações que se concentram na área do respectivo direito do trabalho, notadamente no que se refere à extinção do contrato de trabalho, se torna cada vez mais essencial. Então hoje nós vamos aqui dar alguns exemplos de como solucionar isso, visando aí esclarecer eventuais dúvidas existentes. Ok? Vamos lá. Nós vamos nesse momento, pessoal, iniciar, com uma extinção de um contrato de trabalho por prazo indeterminado
em que o aviso prévio foi concedido de forma indenizada, né, de modo que a gente possa aqui trabalhar com esses respectivos períodos, ok? Vamos imaginar, por exemplo, que um indivíduo X, ele foi admitido, né? Vamos lá, ele foi admitido, a admissão tenha ocorrido, tá? Tenha ocorrido em 1º de março de 2019. A comunicação do aviso, ocorreu em 8 de abril de 2020, correto? 8 de abril de 2020. Esse trabalhador, tá? Ele auferia um salário de R$2.000 por mês. Vou colocar aqui o salário base dele, ok? Salário base de R$2.000 por mês. Então nós tivemos, né, um contrato por prazo indeterminado, em que a admissão ela ocorreu em 1º de março de 2019, né? O aviso prévio na modalidade indenizada foi comunicado em 8 de abril de 2020. O que a gente precisa de observar aqui? Um aviso prévio na modalidade indenizada. Esse contrato de trabalho já tem mais de 1 ano de vigência. Então ele vai ser de 33 dias de aviso, né? 33 dias de aviso prévio. É a marca que registra ali, 33 dias de aviso prévio. Sendo assim, pessoal, nós sabemos que somente após o término do aviso prévio é que, notadamente, teremos o término da relação empregatícia. Em todas as atividades que nós repassamos a vocês, nós sempre mencionamos que o aviso prévio ele vai trabalhar, né, com um mínimo de 30 dias, acrescidos de 3 dias a cada ano completo de respectivo trabalho. Nós estabelecemos também como padrão que todos os meses utilizarão a base de 30 dias, né? E que todos os pagamentos serão realizados até o 5º dia útil do mês. Nós tivemos aqui uma base registrada, dissemos ainda que o fechamento das folhas de pagamento sempre ocorrerão no último dia do mês trabalhado, né? Como nós sabemos que o término do contrato de trabalho ele somente ocorre, né, quando do término do aviso prévio, é necessário que a gente tenha ciência que este aviso prévio de 33 dias, ele deve ser projetado à data final, né, da prestação de serviços. Em 8 de abril de 2020, a paralisação destes serviços por parte do respectivo empregado. Como consequência, se nós projetarmos aqui, ó, fizermos aqui uma projeção fictícia deste aviso, nós teremos como data de extinção, tá? A data em que esse vínculo se encerra, né? Nós teremos como data de extinção, normalmente aqui, o dia 11 de maio de 2020, ok? Então essa aqui seria a data projetada da minha extinção. Todas as verbas rescisórias que se entendem, né, como férias proporcionais e 13º, tem que levar em consideração a projeção do respectivo aviso prévio,
né, para o seu cálculo, ok? Dentro dessa premissa, dentro dessa perspectiva, veremos como será realizado essas verbas rescisórias aqui, ok? Eu vou apagar aqui porque a gente vai ganhar espaço, né? A nossa louça aqui, ela é pequena, a gente transcreve essas informações para um outro lado. Então vamos lá, transcrever isso aqui. Nós temos, ó, a admissão, né? A admissão aconteceu em 1º de março de 2019, né? O aviso, ele foi dado em 8 de abril de 2020, né? A rescisão projetada, ela ocorre no dia 11 de maio de 2020, ok? Ocorre ali dia 11 de maio de 2020. Novamente, pessoal, esclarecendo, considerando todos os meses fechando com 30 dias, tá? Por isso, a gente não está considerando meses com 31 ali que poderiam influir, né? Um dia para mais ou um dia para menos nessa projeção do aviso prévio aqui, tá? E para nós aqui, nessa qualidade, não vai fazer tanta diferença. O que é que surge a título de verbas rescisórias? Repetido, surge de verbas rescisórias. A primeira verba rescisória que surge aqui é o próprio aviso indenizado, né? O próprio aviso indenizado, ele vai ser pago na rescisão. Então nós precisamos de saber aqui, né, quanto que vai ser de aviso prévio. Lembrando que nós comentamos que este aviso, por ter sido aqui, ó, com mais de um ano de vínculo, ele tem 33 dias de aviso. Ele tem mais de um ano e menos de 2 anos de aviso prévio. Nessa condição, como eu também, né, não sou da área de humanas, não sou da área de exatas, nós vamos utilizar aqui, né, a nossa calculadora. Então temos lá R$2.000. Eu vou dividir os meus R$2.000 de salário por 30, que é a base mensal, né, para que eu saiba o valor do meu salário dia, ok? Então, cheguei em R$ 66,66. Vou multiplicar esse resultado pelos 33 dias de aviso prévio. Multiplicado pelos 33 dias de aviso prévio, vou alcançar o valor de aviso indenizado correspondente a 33 dias de R$ 2.199, R$ 2.199,99. Então essa seria o meu aviso prévio indenizado. Ainda nessa premissa, vou verificar qual é o meu saldo de salário. Lembrando, todos os meses com 30 dias, fechamento no último dia da folha de pagamento, pagamento realizado todo quinto dia útil do mês. Reparem que quando meu aviso prévio foi comunicado, e eu interrompi, então, as prestações de serviço, foi no dia 8. Tá? Dia 8 ainda continuo considerando dia efetivo de trabalho. Como consequência disso, tá? Terei, a título de saldo de salário, também os R$2.000 que recebo mensalmente, é o meu salário base pago de forma fixa, pré-estabelecida e por mês, né? Vou dividir os meus R$2.000 por 30 e multiplicar por 8, que são o meu saldo de salário. Vou chegar aqui na respectiva valor. Então, tenho aqui o saldo de salário, ok? Saldo de salário, cujo valor
é de R$533,33, ok? Então esse ali é o meu saldo de salário. Novamente, conferindo aqui, R$2.000 dividido por 30, multiplicado por 8, R$533,33, saldo de salário no nosso exemplo aqui de 8 dias. Vamos calcular agora as respectivas férias. Férias, legal, vamos calcular as férias. Nas férias, pessoal, nós vamos ter aqui que realizar inicialmente o cálculo das minhas férias vencidas. Por que minhas férias vencidas? Vejam só que da data de admissão, né, a data da comunicação do aviso, já transcorreu um período aquisitivo, que eu não posso presumir o gozo, se isso não está expressamente informado no respectivo caso. Então, toda vez que for verificar um caso prático profissional em que o período aquisitivo ele já foi cumprido, mas estamos ainda dentro do período de gozo, não havendo nenhuma informação sobre o gozo efetivo daquele período de férias, essas férias vencidas devem compor o cálculo de rescisão, ok? Então, nós temos férias vencidas no total de 2/12, né? No total de 2/12. Esse 12/12, perdão, tá? 2/12 não, 12/12. Esses 12/12 são, basicamente, né, a repetição dos R$2.000 que recebo de salário, ok? Nós temos lá R$2.000 recebíveis de salário. Nós temos que calcular o 1/3 de férias vencidas. Ok? Esse 1/3 de férias vencidas, basta dividir, né, o saldo lá de férias por 3. Então, R$2.000, tá? R$2.000 divididos por 3 são equivalentes a R$666,66, ok? R$666,66. Agora, pessoal, nós vamos perceber o seguinte, tá? Vamos lá calcular férias proporcionais. Férias proporcionais. Considerando, né, a data do aviso prévio que foi apresentado aqui, eu vou computar apenas o mês de março, né, a fins de férias proporcionais. Então, eu tenho 1/12 de férias proporcionais a serem pagas ali no nosso exemplo, tá? Se vocês pegarem ali, né, o período aquisitivo, vocês vão identificar que, encerrando o primeiro período aquisitivo em 1º de março, né, onde ele completa os 12 meses efetivos trabalhados, tá? Ele trabalha todo o mês de março e, trabalhando por mais de 15 dias dentro deste período, consequentemente, ele cumpre, né, 1/12 de férias referente a este período. Então, ele trabalha, olha, do dia 2 de março, né, até o dia 8 de abril, mais de 15 dias, né? Então, 1/12 de férias que lhe são devidas neste período de trabalho. Férias proporcionais. Então, como faremos o cálculo dessas férias proporcionais? Basta pegar o valor de R$2.000, nós vamos dividi-lo pela minha referência, né, de férias, que é essa referência aqui de 12 meses do meu período aquisitivo. Então, 2.000 dividido por 12, né, e multiplico pelo meu denominador. Então, nós vamos ter aqui, né, o valor de R$166,66, tá?
a esse título de saldo de férias proporcionais. Também tenho que calcular 1/3 de férias proporcionais. Terço de férias proporcionais, ok? Esse 1/3 de férias proporcionais, basta dividir o resultado, né, de férias proporcionais por 3. Então, 166,66 dividido por 3. Nós vamos ter lá o valor de R$ 55,55 a título de férias proporcionais. Professor, eu posso fazer isso direto, né? Muitos têm essa dúvida. Eu posso pegar, por exemplo, o valor de férias aqui, né, que estão sendo pagas e já somar isso, 1/3 de férias? Pessoal, isso é o que nós denominamos na jurisprudência de salário complessivo. O que é salário complessivo? É quando eu pago, né, todas as verbas devidas em uma única nomenclatura, de modo que o trabalhador não consiga visualizar detalhadamente todos os direitos que estão lhe sendo pagos. Exatamente por esta razão, tanto o termo de rescisão do contrato de trabalho, quanto qualquer outra rescisão que vocês vão operar, devem sempre levar em consideração a discriminação detalhada de todas as verbas rescisórias, tá? É claro que qualquer modalidade de salário complessivo não admite enriquecimento ilícito pela parte ex-adversa. No entanto, né, se nós discriminarmos, né, todas as verbas que são pagas, tá, teremos melhor condição de defesa e de viabilidade caso essas verbas sejam futuramente questionadas, ok? Aqui vai surgir para nós a primeira dúvida que muitos se apresentam: como se calcula a projeção das férias, né? Ou calcula-se a projeção do 13º. Veja bem, gente, nós levamos até agora, né, para o cálculo das verbas somente a data de admissão e do aviso prévio, né, que foi ali determinado. Isso foi observado lá nas férias vencidas, nas férias proporcionais, né, que estão sendo objeto de pagamento. O que a gente vai fazer agora? Vamos projetar, né, vou colocar aqui, projeção, aviso, férias, tá? Reparem o seguinte, pessoal, projeção de aviso sobre as férias. Qual que foi, olha lá, né? Qual que foi o período de aviso? Não foi de 33 dias? Ok. Quando nós vamos projetar esse aviso prévio sobre as minhas férias, eu vou perceber, olha só, se até 1 de março até 8 de abril gerou 1/12 de férias proporcionais, de 8 de abril até 11 de maio, que foi a minha projeção, consequentemente, vai gerar aqui, né, 1/12 de projeção a título de férias. Nós vamos calcular, né, R$ 166,66, tá? E deve ser também calculado o 1/3 de férias sobre projeção, tá? Sobre projeção, que vai ser, notadamente, o mesmo valor lá em cima, R$ 55,55. Essa circunstância, pessoal, pode modificar-se, pode ser alterada, né, em razão da quantidade de aviso prévio que eu estou pagando. Repare, por exemplo, se nós tivéssemos, tá, um aviso prévio ali, tá, de 39 dias, tá, de aviso prévio, em razão do tempo do contrato de trabalho,
Ao eu projetar os 39 dias sobre a data de comunicação do aviso, eu ultrapassaria na rescisão projetada, tá, o 15º dia daquele mês e, consequentemente, contaria nesta rescisão o mês de abril, trabalhado por mais de 15 dias, e também o mês de maio, trabalhado por mais de 15 dias, sendo pago, então, 2/12 a título de projeção de aviso prévio sobre férias. Mesma lógica, tá? Mesmo raciocínio, se esse período for mais elástico. Percebam que se eu trabalho com um período máximo de aviso prévio, de 90 dias, eu poderei ter sobre as verbas rescisórias, no que se refere a uma projeção destas verbas, né, até 3/12 de projeção sobre verbas rescisórias. Aqui, pessoal, vamos lá, eu vou baixar aqui um pouquinho, né, para que a gente possa continuar visualizando bem. Talvez eu saia um pouquinho da tela aí, né, mas é para uma exposição melhor do nosso conteúdo aqui, tá? Vamos lá. Eu vou calcular aqui agora os meus 13º, tá? Que é o 13º proporcional, tá? O 13º proporcional a ser pago aqui, ele vai levar em consideração, diferentemente das férias, o exercício anual, ou seja, o exercício daquela rescisão. Muito embora o contrato de trabalho tenha iniciado em 2019, ele se rescinde em 2020. Rescinde em 2020 no mês de abril. O mês de abril com apenas 8 dias de prestação laboral. Então, os 8 dias de abril não são computados. Temos cômputo aqui apenas de janeiro, que foi trabalhado o mês completo, fevereiro trabalhado o mês completo, março trabalhado o mês completo. Abril, como trabalhado apenas até o dia 8 de abril, quando houve a comunicação do aviso prévio, não atingiu pelo menos 15 dias de trabalho. Então, aquele mês final não é considerado. Por esta razão, como calculo para 13º proporcional apenas o ano da rescisão, teremos, né, aqui 3/12 de 13º proporcional, que faremos a conta dividindo o salário de R$2.000, né? Divido lá então o salário de R$2.000 por 12, que é o mês de referência do ano, período de pagamento integral do aviso prévio, né? E multiplico por 3, que foram os meses efetivamente elaborados, e vou chegar na correspondência de 499,99, ok? R$499,99, tá? Agora eu faço o cálculo, tá, pessoal, da minha projeção. Vou arredar aqui para poder enxergar mais, ó. Aí, ó. A minha projeção de aviso 13º, ok? Projeção de aviso 13º. Olha só, pessoal. Quando eu projetei o aviso ali, eu não fui com a rescisão para o mês de maio. Reparem, então, que ficticiamente todo mês de abril ele foi completado, ele foi cumprido. Como consequência, se antes abril não tinha entrado, agora ele será computado na projeção do aviso prévio. Repare que, muito embora eu tenha ingressado no mês de maio, eu não cheguei
a ultrapassar mais de 15 dias no mês de maio. Então agora maio não conta, mas abril será computado. Como consequência, 1/12 de projeção a título de aviso prévio projetado, ok? Nós vamos ter aqui, né, uma projeção de 12avos, vamos ter lá projeção sobre aviso prévio. Então era R$2.000 dividido por 12 vezes 1, né? R$2.000 dividido por 12 vezes 1, nós vamos ter R$ 166,66 a título de aviso prévio projetado. Então repare, pessoal, que essas aqui, tá, são as principais verbas rescisórias que estão sendo pagas nessa modalidade aqui de extinção do contrato de trabalho. Nós vamos agora passar aqui, né, para calcular a base, tá, de FGTS. Vamos colocar aqui, ó, o FGTS, que vai ser pago, ok? Ao calcular o FGTS, primeiro nós precisamos de saber qual é o saldo existente no período, tá? Qual é o saldo existente aqui no período a título de FGTS. Esse saldo nós vamos calcular aqui apenas por amostragem, ok? Repare que 1 de março de 2019, tá? A 1 de março de 2020, nós vamos ter ali, né, 12 meses de efetiva prestação de serviços, ok? De efetiva prestação de serviço. 1 de março até 1 de março de 2020. 1 de março de 2019 a 1 de março de 2020, ok? Teremos ali, efetivamente, 12 meses de serviço prestado. Se levarmos em consideração esses 12 meses de serviço prestado, nós vamos perceber o seguinte: qual é o valor da remuneração aqui do respectivo empregado? R$2.000. A alíquota de FGTS é uma alíquota de 8% sobre toda a renda paga ou creditada ao trabalhador. Então, se pegarmos R$2.000, dividirmos R$2.000 por... multiplicarmos R$2.000, multiplicarmos R$2.000 pela alíquota de 8%, né? E aí, fórmula rápida, 0,08, tá? Nós chegamos ao valor de R$160 mensais. Então, sobre a base de salário dele, nós vamos ter lá R$160 mensais, tá? R$160 mensais a título de FGTS. Se multiplicarmos esses 160 vezes, tá, os 12 meses laborados, tá? Os 12 meses laborados, teremos, né, aqui um saldo de FGTS lá existente de R$1.920, tá? R$1.920. Sempre costumo dizer para os meus alunos, se desejar saber aproximadamente qual é o saldo de FGTS existente na sua conta vinculada, você pode ter uma noção que a cada ano completo de trabalho você tem aproximadamente um salário, né, seu depositado a título de FGTS. Repare que o salário é de R$2.000, né, e o saldo lá existente para 12 meses, né, 1 de março de 2019 a 1 de março de 2020, ele é, né, de R$1.920, algo bem aproximado do salário real dele, tá? Por que que digo algo bem aproximado? Porque aqui, né, nós fizemos um cálculo apenas considerando os 12 meses trabalhados. Mas não devemos deixar de considerar que
no respectivo ano de 2019, foi pago o 13º salário, sobre o qual também incide os 8% de fundo de garantia por tempo de serviço, né? E assim, se acrescentarmos aqui mais R$160, veremos, né, que estamos, né, atingindo ali a respectiva média, né, de salários a serem pagos ali, porque nem seria R$160, porque ele não teria um 13º completo, iniciou sua prestação de serviços apenas em março de 2019. Então seria 10/12 de 13º, consequentemente, né, o FGTS teria base menor, chegaríamos lá ao salário mensal dele, ok? Aqui, para que tenhamos demonstrar R$2.000 dividido por 12 vezes 10, que seria o 13º, referente, né, ao ano de 2019, daria uma média de R$1.666,66, vezes 0,08, que seria a base aqui calculada de FGTS, daríamos ali R$133,33, consequentemente atingindo, né, aqui a base de R$2.000 ali prevista, né, para FGTS a cada ano trabalhado. Dentro deste contexto, pessoal, uma pergunta que sempre surge: professor, por que você limitou esse cálculo do saldo de FGTS até o último mês anterior à comunicação do aviso? Até o último mês anterior, né, à comunicação deste aviso prévio aqui. Exatamente pelo seguinte, pessoal, nós limitamos o cálculo deste saldo porque esse período de abril, 8 de abril de 2020, ele é objeto de pagamento na perspectiva de saldo de salário, tá vendo? Ele é pago aqui. O saldo de salário está sendo pago, esses 8 dias aqui, ó, está sendo pago como saldo de salário na minha rescisão. Então eu não o incluo no saldo de FGTS já encontrado na minha conta vinculada. Esse saldo aqui, né, comporá o que nós denominamos de saldo de FGTS sobre verbas rescisórias, né? Então nós vamos ter lá o FGTS sobre verbas rescisórias, que eu tenho que somar as verbas rescisórias de natureza salarial que estão sendo pagas na rescisão para incidir a base de 8%, tá? Coaduno aqui com o entendimento em que compreende como parcela de natureza salarial, ainda que paga na rescisão, aquela cujo trabalhador já tenha adquirido o direito, no entanto, mesmo que ainda não tenha gozado dele. Nessa perspectiva, considero como, né, parcela salarial o saldo de salário, tá? As respectivas férias vencidas, tá? Férias proporcionais, 13º proporcional, são expectativas de direito indenizadas na respectiva rescisão, pelo que entendo que não compõem base salarial para fins de incidência do respectivo FGTS. Nessa qualidade, teremos lá, né, saldo de salário, mas também a incidência das férias vencidas como base do meu FGTS sobre rescisão, que poderia somar aqui a seguinte monta. Então, pegamos lá os R$2.000 que foram pagos, né? Mais os R$533,33, que são objeto do saldo de salário, né? E aplico sobre isso os 8%. Nós vamos chegar aqui a uma margem, né, de R$202,66. R$202,66. E a multa fundiária, né? A multa
de 40% de FGTS corresponde notadamente à soma dessas duas importâncias, tá? Nós vamos ter somadas aqui, né, a soma do FGTS existente na conta vinculada, mas aquele que incidiu sobre a base de rescisão, somam esses dois resultados para aplicar a multa de 40%, que no nosso caso seria, tá, 1.920, né, mais 202,66 é igual a 2.122,66 vezes 0,40. Nós vamos totalizar aqui, tá, a importância de R$ 849,06. Tá? Muito bem, pessoal. Deduções de imposto de renda, deduções de INSS não são base da nossa aula aqui, né? Isso está mais próximo do direito tributário, então nós não vamos estar realizando o cálculo, até porque precisaríamos de tabela de incidência para a sua aplicação, ok? Nós fizemos aqui um detalhamento, tá, para vocês, aproximado das respectivas verbas rescisórias. O objetivo nas nossas aulas não é transformá-los em contadores, mas que vocês tenham uma boa noção sobre os direitos dos trabalhadores, tá? Reparem que mesmo no cálculo do FGTS aqui, né, nós fizemos uma amostragem rápida aqui, não consideramos os 13º pagos nos exercícios anteriores, porque isso demandaria muitas vezes, né, a realização de uma planilha para essa conferência, mas expliquei e demonstrei para vocês que a inclusão deste benefício é devido. Tá? Então nós estamos trabalhando com valores aproximados, calculados sobre bases de 30 dias, ok? Fica aqui então essas minhas considerações. Acredito que sobre esta base de resolução, né, é possível que vocês realizem as demais questões que estão aí inseridas, tá? E esse vídeo prévio encaminhado é para que nos nossos posteriores encontros, né, vocês tenham condições de formular dúvidas, né, mais específicas sobre o respectivo conteúdo. Espero, né, ter suprido a necessidade de vocês. Grande abraço, até logo, né? E aqueles que ainda não seguem a gente aí no nosso canal do YouTube, né, marca aí para seguir a gente no YouTube, marca as notificações, porque toda vez que subir um vídeo, né, sobre as minhas aulas, vocês são os primeiros a ficarem sabendo, ok? Obrigado pela confiança de sempre e até logo.